De novo, me recomendaram outro. Então, Sério, vocês gostam quando eu leio isso aqui, né? Até porque é o que dá mais view para mim. Então, vamos analisar esse. então, O início começa com uma crítica de um jogo, não é um garoto falando mal de um jogo de herói. Você não sabe o que é jogo herói? É aqueles jogos meio que não onde você é um personagem herói que tem que conquistar uma garota e fazer rolar um tipo neco-neco. E o protagonista tá irritado porque o personagem do jogo, ele é um cara muito parado e ele só consegue ficar com uma garota de 6. Então ele tem que zerar 6 vezes de alternativa diferente. E é isso que foi que irritou ele. Ele fica tão puto, mas tão puto que ele vai diretamente criticar o jogo e tirar a resenha. Até o momento apareceu um comentário chamado God. Já dá pra ver que esse cara aí já é um ser supremo. Mas o protagonista diz que essa porra e passa a discutir com esse cara aí que é Deus. Porém ele acaba dando bloqueio e vai dormir. Só que ele acaba recebendo uma ligação que provavelmente é o Deus mesmo. E dizendo que se vai apostar. Mas o protagonista acaba dando foda-se e vai dormir. E quando ele acorda como se fosse um personagem. O protagonista do jogo do herói que ele jogava. E ele fica bastante surpresa porque não tá entendendo porra de nada. Ele acaba puxando a carteira no bolso e olhando os documentos, na onde ele vê que é o protagonista dessa obra. E ele fica bastante confuso. E depois ele começa a virar para os lados e ele vê que tá cheio de rosto familiar, que são as protagonistas desse jogo herói. E o protagonista ele vai para o seu quarto, na onde ele recebe aquele famoso janela de estátua. Na onde mostra a habilidade dele e tudo mais, ele fica bastante feliz. Até o momento que ele recebe uma ligação pelo relógio dele, que ele tem que ir para a sala de aula. Mas ele pega uma carta e rasga essa carta e ele recebe várias missões e ele acaba ficando assustado. E ele acaba também percebendo que colocou ele aí foi aquele Deus do comentário. Não só isso, também como ele recebe uma missão desse Deus, onde ele tem que conquistar todas as garotas e fazer um harém. Em resumo, ele não pode pegar uma, ele tem que pegar todas de uma vez só, já que no jogo tinha que só ter uma. Enfim, o protagonista está fudido. E ele começa a ver suas habilidades, seus poderes e tal. E sim, mesmo sendo parece que eles têm habilidade de luta. Depois disso ele vai pra cantina, começa a caminhar lá comendo, até aparecer um status, na onde fala que ele tem que fazer uma missão secundária, na onde ele tem que conversar com uma das 6 heroínas por 6 minutos, ou é 5 minutos. E ele começa a ver lá, e depois ele começa a pensar, e ele vai ganhar um prêmio, na onde ele vai ficar mais forte. Só que ele fala que todas as 6 heroínas, elas têm alguma habilidade, e é difícil conversar com elas no começo. E por incrível coincidência ele acaba encontrando uma das garotas, que usa óculos, e ele fica lá surpreso encarando. E ele também fala que todos os caras dos jogos gostavam dela quando ela colocava o óculos, porque ela era a única que ficava bonita com o óculos. Mas quando você zerava com ela acabava tirando o óculos e deixando muita gente triste e ele feliz, porque ele gostava dela sem óculos. E ele encara ela com um jeito bem cínico e ela cara de rival, só que é um cara mais irritada. Depois conta um pouquinho do passado dela, porque o protagonista sabe da história dela. Quando ela era criança, ela gostava de fazer serviço para o seu avô para ajudá-lo, onde ela trabalhava para o seu avô e tudo mais. Só que depois de um tempo, o seu avô botou para trabalhar em tudo que podia botar, fazer ela despolita. E ela não gostava disso. E o protagonista sabe dessa história dela, tanto que ele se aproxima dela com isso. Porém, ele primeiro vê os status dela, onde só aparece eu não quero trabalhar, que é o pensamento dela e algumas coisas dela lá. Ele chega já jogando um suco na cara dela para poder se aproximar, mas ele sabia que ela tinha uma habilidade e se defenderia desse suco. Claro, ele pede desculpa e tudo mais, ela até conversa com ele e acha ele até bonitinho. E ela fala, eu acho que já vi você em algum lugar. O protagonista ia limpar o chão, mas ela manda não se mexer, não, ela usa só magia para poder limpar o chão. Depois ela puxa assunto com o protagonista para saber quem é o protagonista direito. E se você falar que ela fala também que sabe o rosto de todo mundo da escola, menos o dele. Ela não lembra dele corretamente. Ele até se espanta porque ela lembra do rosto de todo mundo. Bem, ele acaba se apresentando e acaba despedindo indo embora. Ela acaba ficando pensando, oxe, ele não me conhece? Eu sou uma garota muito bonita de capa de revista. Ela literalmente fala isso. E ela acaba se frustrando um pouquinho porque ele não conhece ela. E acaba ligando para um amigo para perguntar sobre quem é esse cara. Ela consegue algumas informações sobre ele e tudo mais. Enquanto isso, ele está vendo seus status e as suas habilidades. Onde ele conseguiu uma habilidade que ele pode aprender com os livros. Ele lê no livro
outro, ele consegue controlar o seu chi, o seu sangue, onde ele pode controlar sua mana para utilizar outras habilidades, onde ele utiliza uma habilidade de fogo. E ele pretende aperfeiçoar essas habilidades e ficar bastante forte nesse mundo. Depois disso ele vai para a escola, onde tem um trabalho em grupo, onde ele tem que trabalhar com duas das protagonistas. Uma é essa aqui e outra é essa. E ele fica espantado, porque já é uma coisa boa, já ele pode chegar nas duas, já que é o trabalho deles, conquistar os seus alvos. Mas os quatro só ficam pensando, sem saber o que fazer, e acaba que a do meio acaba desistindo de querer fazer sozinho o trabalho e vai embora, enquanto o outro vai atrás dela. Então só fica ele e outra garota lá, que é uma das pretendentes dele. E ele acaba ganhando uma missão secundária, onde ele tem que fazer a quem tá do lado dele se sentir bem. Então ele acaba conversando com ela, onde ele fala, vamos comer um pouco, e chama ela pra comer. Ela até fica feliz. E quando ela tá comendo, ele só pensa que ela parece um gatinho. E até fala, ninguém vai roubar teu comer não, minha amiga. E ele acaba vendo os status dela. E ela só fica pensando em comida, e até que o status dela tá bom para ele, que ela tem uma acessibilidade muito alta com ele. Ele pede pra tirar foto com ela, e depois agarra nela e tira uma foto. Ela acaba ficando até tímida, porque ele tá com as mãos bem ali perto do ombro dele. E depois ele fala que gosta da ídolo que tá na capinha do celular dela. Ela fica muito feliz com isso, porque é a ídolo preferida dela. Ele não conhece porra de nada, mas ele tá mentindo pra poder chegar nela. E depois eles dois acabam trocando contato, e assim ele fica feliz por ter o contato dela. Mas ela acaba chamando ele pra sair pra comer. Ele até fica assustado porque eles acabaram de comer. Bem, ela é bem fofinha desse jeito, ela parece estar um cachorrinho. Assim eles vão comer em um restaurante diferente e acaba comendo, quando ele chama ela pra beber cachaçinha, onde ela acaba aceitando a cachaçinha, e ela acaba bebendo, só que ela fica bebida rápida. Ele até se espanta porque ficou bêbada. E quando ele também bebe, ele também ficou bêbado. Tanto que ele acorda no outro dia no quarto com ela. E sim, ele até estranho, fica com medo, assustado, porque acordou com ela nua. E acaba rolando cenas que eu com certeza não vou mostrar e vou deixar com as suas imaginações, seus safadinhos. Mas digamos que no outro dia ele acorda com ela, 4 horas da manhã, e ele fica bem assustado, pensando que ela pode ficar com raiva quando acordar, já que ela tava bêbada. Ele fica pensando no que fazer, então ele meio que quer tentar fugir dali. Só que aparece um negócio do status que ganhou uma nova habilidade, ele vai lá olhar a habilidade, só que a menina acaba acordando atrás dele. Ela até fala, eu estou exausta. Eles dois conversam e até se entendem muito bem aqui. Até fala que ela talvez se sentiu muito bem com ele. No outro dia, ele tá testando suas habilidades de fogo. Onde aparece essa garota, que é a irmã gêmea daquela lá que ele traçou. E ela tava conversando com o grupo dela, que ela tava fazendo o trabalho dela, o outro grupo. Mas quando ela tava lá conversando com o grupo dela, pelo telefone, o relógio de telefone, ela acaba vendo um acidente. Ela vai lá averiguar. E quando ela vê muita fumaça, ela vê o protagonista desmaiado. Ela tenta ajudar ele e tudo mais. Ele não acorda. Aí tenta fazer um cadico nele e o boca a boca. Só que ele acaba despertando. E quando ele desperta, ele larga um beijão de língua nela. E acaba dando uns pega nela. Aliás, ele faz muitas coisas aqui que eu também não vou poder mostrar. Fica com a sua imaginação. Só sei que depois ele vê os status dela e caiu muito. Que nos pensamentos dela, ela tá chamando ele de pervertido e criminoso, que é que ele morra. E sim, ele fica totalmente assustado com isso. E aliás, ele diz que ela é a irmã gêmea da outra lá, como eu falei. Que ela é uma das mais difíceis de ser pega no jogo. Que quando ele jogava, ele tinha certa dificuldade com ela. E ele tá muito assustado quando ela fica lá olhando com o cara ameaçador de matar ele. Aí ele tenta até pedir desculpa, mas ela acaba atacando ele com o poder dela. E ele acaba fugindo. E ela acaba indo atrás dele. Onde ele fica dizendo, cadê você, seu merda? Eu quero te pegar ele escondido. No outro dia, na escola, ele tem que fazer dupla de novo com alguém. Na onde ele acaba vendo aquelas duas. Na onde uma tá querendo que ele morra e a outra totalmente apaixonada por ele. As duas irmãs gêmeas. Ele não sabe nem o que fazer com elas duas. Já que as duas estão pensando totalmente diferente. Uma é apaixonada e a outra querendo matá-lo. Mas o professor vai falar com ele, falando que ele é um guerreiro e ele tem que entrar no grupo dos guerreiros. Mas ele fala que ele fica assustado, dizendo que ele não é um mago. O professor fica sem entender. E aí ele tenta explicar que ele é um mago, tudo. Ele diz que ele se cadastrou como um guerreiro. Mas ele disse que vai falar com uma menina, que é uma maga e professora. Que ela é um tipo suporte do jogo. Que quando ele jogar, ela não é protagonista nem nada do tipo. Porém, ela acha ele um gatinho e diz que ele agora vai ser um mago. Então, no próximo dia, aparece Savé que tá ensinando sobre pessoas que gastam a sua mana todinha e desmaiando e fazendo coisas que não deve fazer. E ainda por cima é totalmente imbecil. E quem tava assistindo era essa de cabelo azul. E ela tava assistindo isso porque quando aquele cara tinha desmaiado era porque a mana dele tinha acabado. E assim ela chama ele para sair, onde ela fica estufando seus peitos. O produtor fica olhando pros peitos dela. E assim ela fica se encarando e ela fala sobre o gasto de mana que ele teve naquele dia e até entende que ele não é um pervertido por completo. Ele pede desculpa, mas ela não aceita a desculpa dele. Mas fala que amanhã vai aceitar e ele tem que se preparar para amanhã. Ele fica tipo, amanhã? Depois disso ele vai tentar fazer outro treinamento de
edição, onde ele pode carregar a sua mana. Depois acontece também outras coisas, como um valitão pegar ele, que é um vilão da obra do jogo, e ele ser resgatado pelo outro cara, amigo do herói. Porém, nem liga muito nisso, porque ele tá nem aí com isso. Enquanto a Lucy, ela aparece com simpatia 20, então ela tá começando a gostar do protagonista, já que tava número 1 na última vez que ele olhou. E acontece o torneio, onde eles têm que brigar entre si, um contra um. E acaba sendo escolhido ele contra a Lucy. A Lucy só fica encarando ele, e quando ele ganha uma missão, onde ele tem que lutar contra ela e agir como um vilão, ele fica até pensando, agir como vilão? Como eu vou ganhar a simpatia dela com isso? E ela começa atacando com o poder de fogo, onde ele acaba se esquivando com a chama a laranja dele. E ele sente que ela tá totalmente ameaçadora, e acaba só se esquivando e sem saber como vai derrotar, já que ela é uma das mais poderosas. Mas ele acaba despertando uma habilidade nova, que é uma habilidade única dele, que é ler as manas dos outros. E assim ele consegue ler e assim se esquivar como se fosse um Sharingan. E acaba chegando nas costas dela e até ameaçando, mandando ela desistir. E ela acaba desistindo. E depois ele ganha uma simpatia a mais com ela, 3 de simpatia, chegando até 28, por que pareça. E ela olha para ele bem com essa carinha fofa e ele fica tipo, ué, por que tá me encarando assim? E ela fala, você tá com um olhar totalmente diferente. E ele acaba pensando, olhar? Sim, os olhos dele tá todo laranja. Mas enfim, eu vou terminar por aqui que o vídeo já tá ficando grande. E se esse vídeo fazer sucesso, eu faço a parte 2 dele. Então comente bastante aqui pra mim saber se esse vídeo aqui vale a pena fazer a parte 2. E até a próxima!